A maioria de nós adora uma boa refeição caseira. Não é? E quem não gosta de guardar as sobras para mais tarde? Pensando na praticidade e em como é bom não desperdiçar, é uma atitude inteligente que faz bem ao bolso e ao paladar. Mas, e se eu lhe dissesse que esse hábito tão comum, o de reaquecer certos alimentos, pode estar silenciosamente sabotando a sua saúde, aumentando o risco de doenças graves como o cancro e a demência? Pode parecer chocante, eu sei. Afinal, fazemos isso a vida toda. Mas a verdade é que, com o passar dos anos, o nosso corpo torna-se mais sensível a certas reações químicas e contaminações que podem ocorrer quando reaquecemos alguns dos nossos pratos favoritos. É uma realidade dolorosa saber que, sem intenção, podemos estar a comprometer a nossa vitalidade e a clareza da nossa mente. Ninguém quer ver a memória falhar, ou sentir a energia diminuir, muito menos ter de lidar com a sombra de doenças sérias. Queremos envelhecer com saúde, com a mente afiada e o corpo forte, desfrutando de cada momento. E é exatamente por isso que estou aqui hoje, neste vídeo. Vamos desvendar um segredo importante, um conhecimento que pode ser um divisor de águas para a sua longevidade e bem-estar. Vamos explorar 5 alimentos muito comuns na nossa mesa, aqueles que reaquecemos quase sem pensar, e descobrir por que é que o seu reaquecimento pode ser perigoso. E o mais importante, como evitar esses riscos? Fique comigo até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar completamente a forma como você olha para as suas refeições. Ora, vamos começar com um alimento que está presente em quase todas as casas portuguesas, o arroz. Quem nunca fez uma panela de arroz maior para ter sobras para o dia seguinte? Seja para acompanhar outro prato ou para fazer um arroz de pato, um arroz de marisco ou até mesmo umas simples pataniscas de arroz. É um hábito tão enraizado que nem sequer pensamos 2 vezes. No entanto, o arroz cozinhado é um dos alimentos que mais requerem a nossa atenção quando se trata de reaquecimento. E não é por causa do próprio arroz em si, mas sim por uma pequena bactéria que adora o ambiente que o arroz pode criar, a pizza, Bacillus cereus. Essa bactéria tem uma característica peculiar, ela forma esporos. Pense nos esporos como pequenas sementes super resistentes, mesmo quando cozinhamos o arroz. Muitos desses esporos conseguem sobreviver ao calor. Agora, o problema surge quando o arroz cozinhado é deixado à temperatura ambiente por um tempo. Aquela panela quentinha de arroz que fica na bancada da cozinha enquanto você almoça, ou que você só pensa em guardar depois de um tempo. É o ambiente perfeito para esses esporos acordarem e começarem a multiplicar-se. E o pior, eles começam a produzir toxinas. E aqui está o grande X da questão. Essas toxinas não são destruídas pelo reaquecimento. Ou seja, mesmo que você reaqueça o arroz até ele ficar a fumegar, as toxinas ainda podem estar lá. E qual o impacto disso na sua saúde? Especialmente para quem já passou dos 60, quando o corpo se torna mais vulnerável. As toxinas do Bacillus cereus podem causar intoxicação alimentar, com sintomas como náuseas, vômitos e diarreia. Para uma pessoa mais jovem e robusta, pode ser apenas um mal-estar passageiro. Mas, para nós, com mais de 60, uma intoxicação alimentar pode ser bem mais séria. Pode levar a desidratação, desequilíbrio de eletrólitos, fraqueza extrema e até mesmo exigir uma ida ao hospital. E por que é que isto está ligado ao risco de cancro ou demência, embora a ligação não seja direta? Como num alimento cancerígeno.
A verdade é que a saúde digestiva e a inflamação crônica que podem resultar de repetidas intoxicações alimentares ou do consumo de alimentos que causam mal-estar têm um impacto profundo na nossa saúde geral e na capacidade do nosso corpo de se defender contra doenças. Um sistema imunitário enfraquecido e um corpo em constante estado de inflamação são terrenos mais férteis para o desenvolvimento de doenças degenerativas e até mesmo para a progressão de células cancerosas. A saúde do nosso intestino, o nosso segundo cérebro, está intrinsecamente ligada à nossa função cognitiva e ao nosso bem-estar geral. Então, o que podemos fazer para evitar isso e continuar a desfrutar do nosso arroz com segurança? A chave está no arrefecimento e armazenamento rápidos, assim que o arroz estiver cozido e pronto a guardar. Transfira-o para um recipiente raso, espalhando-o para que arrefeça o mais rápido possível. O ideal é que esteja no frigorífico dentro de 1 hora. Não espere que arrefeça completamente na bancada. Uma vez refrigerado, consuma o arroz dentro de 24 horas e, se for, reaquecer. Faça-o apenas uma vez e garanta que ele fica a fumegar, ou seja, bem quente em todas as partes. Use um micro-ondas, uma panela no fogão ou até mesmo o forno. Mas evite reaquecer grandes quantidades de uma vez. Aqueça apenas o que vai comer. Se tiver muita sobra, considere congelar em pequenas porções assim que arrefecer, para usar mais tarde de forma segura. Pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem fazer uma grande diferença na prevenção de riscos desnecessários. Agora que entendemos o arroz, vamos falar sobre outro alimento que muitos de nós adoramos e que, sem saber, pode esconder armadilhas quando reaquecido. O próximo alimento na nossa lista é o frango, ou qualquer outra carne de aves. O frango assado do almoço de domingo. O frango cozido que sobrou para um salteado na segunda-feira. Ou até mesmo aqueles pedacinhos de frango grelhado que guardamos para uma salada. O frango é uma carne magra, versátil e muito apreciada. Mas a sua manipulação e reaquecimento exigem cuidados especiais, principalmente para nós que já temos uma certa idade. O principal problema com o frango e outras aves, quando reaquecidos, reside na segurança alimentar. Carnes de aves são notoriamente suscetíveis à contaminação por bactérias como Salmonella e Campylobacter, mesmo depois de cozido. Se o frango não for manuseado corretamente, ou seja, se for deixado à temperatura ambiente por muito tempo, ou se não for reaquecido a uma temperatura interna suficientemente alta, essas bactérias podem sobreviver e multiplicar-se rapidamente. Para quem já tem mais de 60 anos, o sistema imunitário pode não ser tão robusto quanto antes, tornando-nos mais vulneráveis a intoxicações alimentares. Uma infecção por salmonela, por exemplo, pode ser muito mais severa, levando a quadros de diarreia grave, febre alta, dores abdominais intensas e, em casos mais extremos, pode até ser fatal ou levar a complicações a longo prazo que afetam a saúde renal ou articular. Mas não é só a questão bacteriana. O reaquecimento do frango também pode alterar a sua estrutura proteica, quando o frango é reaquecido, especialmente várias vezes ou a altas temperaturas. As proteínas podem desnaturar-se, tornando-se mais difíceis de digerir. Para o nosso sistema digestivo, que naturalmente se torna um pouco mais lento e menos eficiente com a idade. Isso pode resultar em indigestão, desconforto, inchaço e até mesmo uma absorção inadequada de nutrientes essenciais. A má digestão crônica
e a constante irritação intestinal, embora não sejam diretamente causadoras de cancro ou demência. Podem contribuir para um estado inflamatório generalizado no corpo. A inflamação sistêmica é um fator de risco conhecido para uma série de doenças crônicas, incluindo certos tipos de cancro e doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Uma digestão saudável é a base para uma saúde celular ótima e para a manutenção de um cérebro funcional e vibrante. Então, como podemos desfrutar do nosso frango com segurança? A regra de ouro é: reaqueça o frango apenas uma vez e certifique-se de que ele está bem quente em todas as partes. Se estiver a usar o micro-ondas, mexa o frango a meio do aquecimento para garantir que o calor se distribui uniformemente. O ideal é que a temperatura interna do frango reaquecido atinja pelo menos 74 graus Celsius. Se tiver um termômetro culinário, use-o. É um pequeno investimento que traz grande segurança. Se não tiver um, observe o vapor a sair de todas as partes do frango. Se ainda assim tiver dúvidas, é melhor aquecê-lo um pouco mais. Outra dica importante é porcionar o frango antes de o guardar. Em vez de reaquecer um pedaço grande de frango, corte-o em pedaços menores, pois eles aquecem de forma mais rápida e uniforme. E, claro, tal como o arroz, o frango cozinhado deve ser arrefecido rapidamente e refrigerado dentro de 1 hora, e consumido no máximo em 2 dias. Evite deixar o frango cozinhado à temperatura ambiente por mais de 1 ou 2 horas. Planeie as suas refeições para minimizar as sobras de frango. Ou congele as porções que sabe que não vai consumir em breve. Adotar estes pequenos cuidados não só garante a segurança alimentar, mas também assegura que o seu corpo continua a absorver o máximo de nutrientes e a funcionar no seu melhor. Agora que já falamos do arroz e do frango, vamos abordar um grupo de alimentos que são campeões em saúde, repletos de vitaminas e minerais, mas que, paradoxalmente, podem tornar-se menos benéficos e até arriscados quando reaquecidos os vegetais folhosos ricos em nitratos, como o espinafre, a beterraba, o aipo e até mesmo a couve. Estes vegetais são verdadeiros superalimentos e devem ser uma parte fundamental da nossa dieta, especialmente para nós, que estamos a envelhecer. São ricos em antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais essenciais. Mas eles também contêm naturalmente uma substância chamada nitrato, em si. O nitrato não é problemático, na verdade, é benéfico, pois pode converter-se em óxido nítrico no nosso corpo, o que ajuda na saúde cardiovascular. O problema surge quando esses vegetais, depois de cozinhados, são reaquecidos. O calor excessivo e o tempo de exposição à temperatura ambiente podem fazer com que os nitratos se transformem em nitritos. E os nitritos, especialmente em certas condições no nosso sistema digestivo, podem reagir com outras substâncias e formar as temidas nitrosaminas. As nitrosaminas são compostos que têm sido associados a um risco aumentado de cancro, especialmente do trato gastrointestinal, mas também de outros órgãos. Para nós, à medida que envelhecemos, o nosso metabolismo pode tornar-se menos eficiente na desintoxicação dessas substâncias, tornando-nos mais suscetíveis aos seus efeitos nocivos. A exposição contínua a estas toxinas, mesmo em pequenas quantidades, pode ter um efeito cumulativo, contribuindo para o dano celular e para o desenvolvimento de doenças, e a ligação com a demência. Embora a pesquisa ainda esteja a evoluir, sabemos que a inflamação crônica e o estresse oxidativo no corpo, muitas vezes resultantes da exposição a toxinas e de uma dieta inadequada,
São fatores que podem contribuir para o declínio cognitivo e para a demência. Proteger o nosso corpo da carga tóxica é essencial para manter o cérebro afiado e saudável. Então, qual é a melhor forma de consumir estes vegetais tão saudáveis e evitar qualquer risco? A regra de ouro é coma-os frescos ou acabados de cozinhar. Se preparar um puré de espinafres ou um caldo com aipo e beterraba, o ideal é consumi-lo imediatamente. Se houver sobras, a melhor opção é comê-las frias, numa salada, ou simplesmente descartar. Evite reaquecer estes vegetais, se porventura for absolutamente necessário reaquecer. Faça-o de forma muito suave e rápida, garantindo que não ficam quentes por muito tempo. Por exemplo, adicione-os a uma sopa já quente no final, apenas para aquecer um pouco. Em vez de os cozinhar novamente, pense neles como alimentos frescos após o primeiro cozimento. Esteja atento também ao armazenamento se os vegetais cozidos forem deixados à temperatura ambiente. A conversão de nitratos em nitritos acontece mais rapidamente. Por isso, se não for comer imediatamente, arrefeça e refrigere o mais rápido possível. Mas ainda assim, o reaquecimento é desaconselhado. Continuando a nossa lista de alimentos que merecem atenção ao reaquecer, vamos falar dos cogumelos. Adoro cogumelos, seja num risoto, num salteado ou a acompanhar uma carne. São deliciosos e cheios de sabor, mas tal como outros alimentos delicados, os cogumelos têm as suas particularidades quando se trata de reaquecimento. Os cogumelos são fungos, e a sua composição é um pouco diferente da maioria dos vegetais. Eles são ricos em proteínas, vitaminas do complexo B, selênio e outros nutrientes. No entanto, são também bastante perecíveis. O problema com o reaquecimento dos cogumelos reside na sua estrutura proteica. Quando os cogumelos são cozinhados, as suas enzimas podem começar a quebrar as proteínas. Reaquecer os cogumelos, especialmente se não forem armazenados corretamente ou se forem aquecidos a uma temperatura muito alta, pode acelerar essa quebra. O resultado: as proteínas podem degradar-se de uma forma que as torna mais difíceis de digerir para o nosso sistema digestivo, que já pode estar um pouco mais lento com a idade. Isso pode levar a problemas digestivos significativos, como dor de estômago, inchaço, náuseas e até mesmo diarreia. Não é uma intoxicação alimentar no sentido bacteriano, mas um desconforto digestivo severo que pode ser debilitante. A longo prazo, episódios frequentes de má digestão e desconforto gastrointestinal podem impactar a absorção de nutrientes vitais. Se o nosso corpo não consegue absorver adequadamente as vitaminas, minerais e proteínas, isso pode levar a deficiências nutricionais que, com o tempo, afetam a energia, a saúde óssea, a função imunitária e, sim, também a saúde cerebral. Uma nutrição deficiente é um fator de risco para o declínio cognitivo e para a fragilidade geral, que pode tornar o corpo mais suscetível a doenças graves. Cuidar da nossa digestão é cuidar da nossa mente e do nosso corpo como um todo. Então, qual é a melhor prática com os cogumelos? A melhor forma de desfrutar dos cogumelos é consumi-los frescos ou acabados de cozinhar. Se cozinhar cogumelos e tiver sobras, o ideal é comê-los frios, talvez numa salada fria ou num sanduíche, se realmente precisar de os reaquecer. Faça-o com muito cuidado. Aqueça-os a uma temperatura baixa e por um curto período de tempo. Apenas o suficiente para os aquecerem. E garanta que não foram armazenados por mais de 24 horas no frigorífico. Evite reaquecer várias vezes.
Porções pequenas são sempre preferíveis. Se possível, compre apenas a quantidade de cogumelos que irá usar numa refeição, ou congele-os frescos antes de cozinhar. E depois cozinhe-os e consuma-os de imediato. A precaução extra com os cogumelos é um pequeno preço a pagar pela paz de espírito e por uma digestão feliz. Por fim, chegamos ao quinto alimento da nossa lista, e este é um dos mais consumidos no mundo. Um verdadeiro alimento básico em muitas dietas, as batatas. Quem não adora uma batata assada, cozida ou frita? As batatas são uma excelente fonte de energia, vitaminas e potássio, mas, tal como os outros alimentos, escondem um risco quando mal manuseadas e reaquecidas. O perigo principal com as batatas não está no ato de reaquecer em si, mas sim na forma como são armazenadas após o primeiro cozimento, a batata cozida, especialmente a batata assada, que é embrulhada em papel de alumínio. Pode criar um ambiente perfeito para uma bactéria muito perigosa, a Clostridium botulinum. Esta bactéria é a mesma que causa o botulismo, uma doença rara, mas extremamente grave. A Clostridium botulinum prospera em ambientes com pouco oxigênio. E uma batata cozida e embrulhada em papel de alumínio. Ou até mesmo uma batata cozida ou puré, que é deixada à temperatura ambiente por muito tempo em um recipiente fechado. Pode tornar-se esse ambiente ideal. Se esta bactéria crescer, ela produz uma toxina poderosa que, ao contrário de algumas outras, não é destruída pelo calor do reaquecimento normal. As toxinas botulínicas são neurotoxinas, o que significa que afetam o sistema nervoso. Os sintomas de botulismo incluem visão dupla, pálpebras descaídas, dificuldade em engolir, boca seca e fraqueza muscular, sem tratamento imediato. Pode levar à paralisia e, em casos graves, à morte por insuficiência respiratória. Para nós, à medida que envelhecemos, o nosso sistema nervoso pode ser mais vulnerável. E a recuperação de uma condição tão grave pode ser muito mais difícil e deixar sequelas significativas. O impacto de uma doença como o botulismo no sistema nervoso central pode, sim, contribuir para um declínio cognitivo a longo prazo e uma fragilidade neurológica que, indiretamente, aumenta o risco de problemas como a demência. A prevenção aqui é absolutamente crucial. Então, como podemos desfrutar das nossas amadas batatas com total segurança? A regra mais importante é arrefecer as batatas cozidas o mais rápido possível e armazená-las corretamente. Se assou uma batata embrulhada em papel de alumínio, retire o papel imediatamente após cozinhada e deixe-a arrefecer. Não a deixe embrulhada à temperatura ambiente, uma vez que as batatas cozidas estejam frias. Guarde-as no frigorífico num recipiente aberto ou semi-aberto, para permitir a circulação do ar. Não as coloque em recipientes hermeticamente fechados quando ainda estiverem quentes. O ideal é consumir as batatas reaquecidas dentro de 1 ou 2 dias após o cozimento inicial. E, assim como o arroz e o frango, reaqueça as batatas até ficarem bem quentes em todas as partes. Se tiver sobras de batata cozida ou puré, use a criatividade e transforme-as num bolo de batata que é cozinhado e servido de imediato. Ou faça um puré fresco. O segredo é evitar deixar a batata cozida à temperatura ambiente por períodos prolongados. Pequenos detalhes no armazenamento podem fazer uma diferença enorme na sua segurança e bem-estar. Exploramos juntos 5 alimentos comuns: o arroz, o frango, os vegetais ricos em nitratos como o espinafre, os cogumelos e as batatas. E desvendamos por que o reaquecimento desadequado pode, de facto, aumentar riscos para a nossa saúde, incluindo o cancro e a demência.
É importante relembrar que o objetivo aqui não é criar medo, mas sim capacitá-lo com conhecimento. O que aprendemos é que a forma como manuseamos e reaquecemos os nossos alimentos é tão crucial quanto o que comemos. Pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem ter um impacto gigantesco na nossa longevidade, na nossa vitalidade e na clareza da nossa mente. Pense no arroz. O segredo está em arrefecê-lo rapidamente e guardá-lo no frigorífico em menos de 1 hora, consumindo-o em 24 horas. Para o frango, o cuidado está em reaquecê-lo apenas uma vez, garantindo que atinja uma temperatura bem alta em todas as partes, já com os vegetais folhosos e os cogumelos. A melhor estratégia é consumi-los frescos ou logo após a primeira cozedura, evitando ao máximo o reaquecimento para não comprometer os seus nutrientes e para não formar substâncias indesejadas. E com as batatas, a chave é o armazenamento. Nunca as deixe embrulhadas ou em recipientes fechados à temperatura ambiente após cozidas, para evitar a proliferação da bactéria Clostridium botulinum. Recorde-se, cada uma destas dicas não é uma proibição, mas um convite a ser mais consciente. É sobre fazer escolhas inteligentes que protejam o seu corpo e a sua mente, permitindo que viva cada dia com mais energia, mais clareza e mais alegria. A saúde é um presente que construímos a cada escolha, a cada refeição, a cada pequeno hábito que adotamos. Não se trata de perfeição, mas de progresso contínuo e de autoconhecimento. O seu corpo e a sua mente merecem o melhor cuidado, especialmente nesta fase da vida em que a experiência e a sabedoria florescem. Não deixe que pequenos descuidos alimentares comprometam os anos dourados que tem pela frente. Gostaria muito de saber a sua opinião. Que outros alimentos o preocupam? Há algum hábito alimentar que gostaria de partilhar e que o tenha ajudado a viver melhor? Deixe os seus comentários e as suas perguntas abaixo. A sua experiência pode ser uma inspiração para muitos de nós. Se este vídeo lhe foi útil e sentiu que aprendeu algo novo, por favor, deixe o seu gosto para que mais pessoas possam encontrar estas informações valiosas. E não se esqueça de subscrever o canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde, bem-estar e como viver a sua melhor vida em todas as idades. Lembre-se, viver com propósito e com saúde é a maior riqueza que podemos ter. Viva a sua melhor vida, em todas as idades